Olá, amigos. Olá, operadores do direito. Olá, doutora Beth Russo. Olá, Ney. Está no ar mais uma edição do TV Cidadania, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. O que temos hoje, doutora Beth? Ney, hoje o TV Cidadania vai falar sobre a nova lei das domésticas. E para tratar do tema, estão aqui a conselheira seccional e advogada trabalhista, doutora Fabiola Marques, e o juiz do trabalho, doutor Rui César Públio Borges Correia, doutor e mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo. Veja também a cobertura dos eventos realizados pela OAB-SP. E ainda neste programa, conheça mais sobre os serviços oferecidos pela CAASP aos advogados da capital e do interior. A nova lei das domésticas começa a vigorar em agosto. Com ela, todo trabalhador doméstico passará a ter os direitos equivalentes aos demais trabalhadores do regime CLT. Para conversar sobre esse assunto, estão aqui conosco a conselheira seccional e advogada trabalhista, doutora Fabiola Marques, e o juiz do trabalho, doutor Rui César Públio Borges Correia, doutor e mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo. A ambos os nossos agradecimentos, meu, do Ney, mas principalmente do nosso presidente, doutor Marcos da Costa. A gente vai começar esse nosso bate-papo querendo saber a respeito da opinião de vocês sobre a nova lei. Se essa nova lei vai fazer justiça a esse contingente de trabalhadores domésticos no país. Eu acredito que a Justiça do Trabalho e o Direito do Trabalho finalmente reconheceu os empregados domésticos que já estavam há muito necessitando de uma efetiva valorização do trabalho que não era observada. Então, sem dúvida nenhuma, essa equiparação entre um trabalhador urbano e o trabalhador doméstico era mais do que esperada. Doutor? Realmente, o direito do trabalho, ele resgatou aí para uma categoria os direitos decorrentes dessa nova relação trabalhista. A justiça realmente é importante que se faça com relação a essa categoria. Contudo, os empregadores, em geral, não estão acostumados com a burocracia da documentação, né? Quer dizer, com o dia a dia da papelada, vamos chamar assim. Aí como é que fica para se conciliar esses dois lados? Na realidade, nós teremos que tentar fazer essa conciliação. Não vai ser fácil e nós temos que ver também as peculiaridades do trabalho doméstico. Não podemos equiparar o trabalhador doméstico nesse dia a dia com o trabalhador de uma empresa, de uma metalúrgica, no que diz respeito às obrigações do empregador. Eu acho que isso vai ser bastante complicado mesmo. A lei só tem importância se ela tiver eficácia. No direito penal, a eficácia é dada pela certeza da punição e da realização da punição. A eficácia aqui é dada pela obrigação que não cumprida é penalizada. E aqui surge, então, o problema da multa. Hoje, de acordo com a nova legislação que alterou a lei das domésticas, se o empregador descumprir um dos requisitos básicos, do empregado doméstico, ele será obrigado, sem dúvida nenhuma, a pagar uma multa pelo descumprimento. Por exemplo, o que nós temos é que, segundo dados da própria Organização Internacional do Trabalho, menos de 30% das domésticas, dos empregados domésticos, que em sua grande maioria é formado por mulheres, 90% são mulheres, 60% são mulheres negras, que trabalham na atividade, se elas não forem registradas, elas deverão pagar uma multa. E a lei até diz, a não ser que o empregador reconheça esse tempo de serviço. Então, há necessidade do cumprimento dessa multa. A grande dúvida é como será feita a fiscalização, que é o que nós estávamos falando aqui com o doutor Rui e com a doutora Beth. Realmente, não acredito que nós tenhamos fiscais do trabalho suficientes, pessoas do governo suficientes que possam fiscalizar todas as casas que tenham empregados domésticos. Depois tem um elemento complicador aí, que é o seguinte. Uma coisa é o fiscal chegar numa empresa, que é uma empresa aberta, e fiscalizar. Outra coisa é o fiscal entrar num domicílio que precisa de ordem judicial. Isso vai ter uma lei complementar. A lei não atrapalhou o mercado de emprego como as pessoas estavam esperando. Segundo,
As empregadas domésticas estão procurando saber dos seus direitos. Elas conversam com o vizinho, com o dono do bar, com o cara da feira. Alguém fala, não, mas eu tenho um amigo que é advogado, vai te orientar, dá o telefone, você liga para ele, doutor, estou ligando aqui, eu sou empregado doméstico. Isso é uma coisa fantástica. Tem o seu sindicato. Isso é uma coisa fantástica. Eu acredito que a grande vantagem, né, e o que a gente deve comemorar realmente na lei, não é só a extensão dos direitos para as domésticas, porque sem dúvida, mesmo não sendo cumprida a legislação anterior, né, ou a legislação que ainda existe, porque ela depende de regulamentação para que de fato ela seja implementada. Então, hoje o que nós temos até o momento, apenas as horas extras são devidas. Porque até o momento nós não temos uma legislação específica a respeito do fundo de garantia, como deverá ser feito, como que deverá ser recolhido, o INSS, o seguro-desemprego. Então, existe ainda a necessidade de uma regulamentação maior. O que nós temos a partir de agosto é a implementação da multa, né, pelo descumprimento da legislação, mas a legislação que atualmente existe. Com relação a esse desemprego, na minha visão, a atividade da doméstica, ela é uma atividade que é como se fosse um resquício da vida patriarcal, né, e do próprio machismo que ainda existe no país, né? A gente não encontra empregados domésticos, né, a não ser um ou outro motorista. Mas as atividades de trabalho de casa, o trabalho residencial, da família, de cuidar de crianças, de cuidar de um doente, de um idoso e da alimentação, enfim, da casa toda, é uma atividade ainda focada nas mulheres. O que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa em geral, né, é que existem empregadas domésticas, existem, mas neste caso elas são autônomas e elas recebem por hora de trabalho e tem uma remuneração. Né? No geral, são latinas. Por quê? Porque, no caso, as latinas têm uma maior dificuldade de conseguir um visto por um trabalho legal, por um trabalho de fato registrado. Então, lá na Europa, nos Estados Unidos, o que se percebe? Que ainda existe a faxineira, a figura da faxineira ou do faxineiro, mas eles têm uma remuneração muito maior, né? Eles trabalham por hora e essa negociação é feita diretamente. Aqui no país, qual é o grande problema? É que, infelizmente, nós tínhamos empregadas domésticas, e ainda acredito que nós temos, né, empregadas domésticas que trabalham sem qualquer limitação. Né, trabalham das 7 da manhã às 11 da noite esperando o último pertencente lá à família chegar. Então, se o menino estuda à noite, a empregada fica esperando para esquentar comida para o rapaz, para a moça, para que eles possam ter uma vida tranquila. Né? Então, há necessidade hoje, de fato, de garantir esses direitos. E entendo também que o futuro é acabar com o emprego doméstico. Né? As pessoas têm, e aí eu falo como ex-presidente da Comissão da Mulher e como mulher, né? As pessoas e as famílias em geral têm que aprender a conviver em família, dividindo as responsabilidades. Né? O grande problema que nós temos é que a mulher ainda tem uma dupla atividade. Né? Nós temos direitos aí às mulheres conferidos pela própria CLT, que ao invés de ajudar a mulher nessa nova atividade, nesse novo papel de divisão de tarefas no trabalho fora de casa, acabam até mesmo dificultando o trabalho da mulher, que é o caso que o Dr. Rui também é mais até competente para dizer, que é o caso de um artigo que estabelece que, se for mulher, em qualquer emprego que não o doméstico, antes de trabalhar em jornada extraordinária, ela tem direito a um descanso de 15 minutos. Aí você me pergunta, Ney, por que o homem não tem descanso de 15 minutos antes de trabalhar em jornada extraordinária? Vem o TST e diz, porque pobre mulher, ela tem que chegar em casa e ainda fazer a comida das crianças, lavar a roupa, etc. Então, esse tipo de legislação, ela não permite o empoderamento efetivo da mulher. Aliás, ao contrário, enfraquece. Por outro lado, a legislação que equipara a empregada doméstica aos demais empregados colabora sim com o desenvolvimento da mulher. Por quê? Porque essas mulheres que hoje são empregadas, elas não vão querer
mais à frente já não querem que suas filhas sejam empregadas, né? Empregadas domésticas. Agora, no Brasil está acontecendo um outro fenômeno. A classe média está usando a empregada doméstica, porque o marido sai cedo para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, o filho vai para a escola, precisa ficar alguém na casa. Exatamente. Né? Eu concordo em parte com o que a doutora Fabiola falou, porque também nós temos que ver, e no dia a dia, e na prática, se uma questão dessa for judicializada, como é que ficaria? Como que eu consigo quantificar horas extras de uma empregada doméstica? Eu acho que é algo bastante complicado. Então, a doutora Fabiola falou, bom, ela trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, mas não fica ninguém em casa fiscalizando o que ela está fazendo. Nesse período das 7 da manhã às 23 horas, ela pode descansar. Ela é diferente de uma torneira mecânica ou de uma secretária que o empregador, que o patrão está vendo ela trabalhando ali. Enquanto que nas nossas residências, o que acontece? O marido sai para trabalhar, a esposa também, o filho foi para a escola, e agora? Então a gente não tem esse controle. Então, e agora falando na qualidade de juiz do trabalho, a minha experiência é a experiência de pronto-socorro, de hospital, ou seja, eu só vejo quando a coisa já teve problema. Então, é como um médico de pronto-socorro, só vê acidentado, ele não vai curar gripe, ele não vai curar um resfriado. Então, vejam, e se uma empregada doméstica entra pedindo essas horas extras? Será que é possível isso? Ou quando uma empregada doméstica pede uma estabilidade no emprego porque ela está gestante? Como que eu posso ter na minha residência alguém de forma obrigatória na minha residência por ela ser gestante? É diferente de uma caixa de supermercado porque ela não está na casa do dono do supermercado. Agora, na minha casa. Então, são situações que eu acho e eu acredito, são de difícil solução. Agora, voltando à questão da multa, a multa não fica só nela, ela pode ser duplicada, é isso? Exatamente. Em que condições e como que a pessoa pode administrar essa situação? A lei fala, dependendo da extensão do dano, dependendo do que efetivamente ocorreu, não registrou, não pagou férias, não pagou 13º, aí se ficar comprovado exatamente isso, que o empregador descumpriu totalmente de acordo com o número de infrações, aí a multa aumenta. Agora, por uma questão cultural, né? Quando a gente fala aqui no Brasil, não, porque a PEC da empregada doméstica, o que vem na cabeça das pessoas, de todas elas? Uma senhora branca ou negra, com avental, fazendo comida. Porque se eu estou pensando em limpeza, aí eu já tenho outro nome, chama arrumadeira. Então, quando a gente fala em PEC das domésticas, a gente só fica na cozinheira. Então eu pergunto aos nossos ilustres convidados, doméstica é também a babá, o motorista, Mordomo. o caseiro, o jardineiro, a cuidadora, a governanta, o mordomo, porque agora nós temos, doutora Fabiola, o hospital dia. E agora nós temos pessoas de idade que os hospitais estão mandando para casa para tratar lá. Aí chega lá, coloca os equipamentos, coisa e tal. Mas tem que ter uma pessoa para fazer o serviço ali. É doméstica também essa pessoa? Em tese, são domésticas, sim. E aí, como que a gente vai quantificar horas essas num caso desse? Ou alguém que durma na residência. Quando dá 5 horas da tarde, vai falar, vá para o seu quarto agora. Então, a minha dificuldade da quantificação de uma questão dessa sendo judicializada, e a cuidadora que o paciente dormiu a noite toda, se ela deu um cochilo, eu vou descontar? Se a cuidadora dormiu também, deu um cochilo, desconta, não desconta? É essa a nossa dificuldade. Todas as pessoas que trabalham dentro do âmbito residencial e para uma família, sem fins lucrativos, e de forma contínua, enfim, são considerados empregados domésticos. E isso inclui a babá, a cuidadora, inclusive até se a pessoa tiver alguma formação técnica. Então, por exemplo, é enfermeiro, é técnico em enfermagem. Apesar disso, se a atividade for feita no domicílio, para o âmbito residencial e sem finalidade lucrativa, sem dúvida nenhuma, é empregado doméstico. Então, nós já estávamos aí num descompasso,
né, em que uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem trabalhava como empregada doméstica e não tinha nem direito às horas extras. Temos essa dificuldade, sem dúvida. E no caso... Né, das 12 horas, né? É. Você trabalha 12 horas. Mas eu comparo, eu penso em comparar, por exemplo, com um porteiro. Né? Então, o porteiro do meu prédio. O porteiro do meu prédio tem que ficar acordado, né? Pelo menos em tese. Ele tem que a noite inteira ficar acordado, porque se tocarem a Porteiro campainha, noturno, enfim... certo. Tem que ficar, comparando aí com uma cuidadora que trabalha à noite, que ele falou que o paciente ficou, o doente ficou a noite inteira dormindo. Pode acontecer daquela noite não chegar ninguém no meu prédio. E o porteiro ter, em tese, né, a possibilidade de ficar... E no caso... Tirar um soninho. De tirar uma soneca durante toda a noite. Nem por isso ele vai deixar de Doutora receber, Fabíola, porque ele está à E disposição. no caso de uma babá que acompanha a família que foi viajar, passar uma semana na Disney, ou em Araxá, e aí, como é que faz com essa babá? Dá 5 horas da tarde e fala, olha, você pode ficar passeando pela Disney, como é que eu faço? A legislação é justamente isso que a gente precisa da regulamentação, né? A legislação, ela precisa prever essas possibilidades e é difícil. Mas eu estou querendo comparar desiguais. Quando eu quero comparar a trabalhadora doméstica com um trabalhador comum, aí é o desigual. Essa é a minha dificuldade. Nós estamos encerrando o programa de hoje com a conselheira seccional e advogada trabalhista, a doutora Fabíola Marques, e o juiz do trabalho, Rui César Públio Borges Correia, que é doutor e mestre em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Em meu nome, em nome da doutora Beth Rusper, principalmente em nome do presidente Marcos da Costa, queria agradecer aos dois. Vou dar 30 segundos para cada um para encerrar o programa para mim e para a Beth. Começo com o juiz. 30 segundos. Estamos aí diante de uma nova realidade. Os empregados domésticos é muito justo, tem direito aí aos direitos como se fosse um trabalhador comum, mas devemos observar as peculiaridades e particularidades dessa atividade. Não poderei compará-lo a um trabalhador que trabalha na indústria ou no comércio. E vamos ver onde vai dar isso. Doutora Fabíola, eu vou pedir que nas suas considerações comente rapidamente a respeito desse livro que eu vi aqui em cima da mesa e tem a sua autoria. É verdade. Bom, obrigada pelo convite. Nós estamos na 8ª edição, é um livro de direito do trabalho, é um manual que nós fizemos, eu com a minha sócia, com a Cláudia José Abud. E a ideia é justamente permitir que não só o estudante de direito, mas todas as pessoas que tenham interesse em direito do trabalho tenham um acesso fácil à legislação. E com relação às empregadas domésticas e às mulheres, o que eu costumo sempre insistir é que a gente consiga sempre, como mulher, dividir as tarefas, né, do lar em especial, a responsabilidade com os filhos e com a família, para que a gente não continue numa situação de submissão perante o homem, né? Nós aqui que já não estamos mais nessa condição, eu acho que devemos dar o ponto de partida, o pontapé inicial aí para que o Brasil consiga fazer com que as mulheres sejam sempre respeitadas. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigado. A OAB São Paulo recebeu o advogado, professor de Direito Processual da Universidade de São Francisco e desembargador aposentado do TJ de São Paulo, Dr. Antônio Carlos Marcato. Ele veio falar sobre as mudanças do Código de Processo Civil. Os juízes, hoje, em determinados casos, podem decidir, aliás, em alguns casos até devem decidir, de acordo com a orientação de tribunais superiores. Por exemplo, o caso da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Um juiz não pode, nenhum juiz, nenhum tribunal brasileiro pode, em determinadas questões, decidir diferentemente daquilo que já está sumulado. E a súmula em si, ela traz uma orientação de como decidir o caso concreto. Mas são situações bastante pontuais que nós temos hoje. Com um novo código, se o projeto for aprovado como se encontra hoje lá no Senado, já passou pela Câmara dos Deputados, com o novo código, essa técnica de decisão com base naquilo que a gente chama de precedentes, isto é, julgamentos anteriores, essa técnica é bastante acentuada. Então, em certa medida, os juízes até perdem um pouco da sua autonomia e liberdade de decidirem. Por quê? Porque em matéria de direito, onde a questão é puramente de direito, eles vão ter que decidir com base na orientação de tribunais superiores, eventualmente até dos tribunais locais, por exemplo, Tribunal de Justiça. O foco fundamental da reforma
desse projeto é justamente dar maior celeridade ao processo e, com isso, a obtenção mais rápida de resultados. As mudanças propõem agilidade nos processos, mas, segundo o palestrante, existem muitos desafios para que isso aconteça. Não adianta você, ao final, ter uma sentença que lhe seja favorável, por exemplo, condenando o réu a lhe pagar uma determinada dívida, se nesse meio tempo demorou tanto que o réu já não tem nem mais como lhe pagar. A ideia é de celeridade, fundamentalmente essa, né? É difícil fazer um prognóstico se isso vai realmente, na prática, funcionar. Por quê? Porque não basta você alterar uma lei se você não alterar a estrutura judiciária, por exemplo. Se você não concede melhores condições para os servidores forenses, se você não concede melhores condições de trabalho para os juízes, enfim, para os operadores do direito em geral. O projeto, que deve ser aprovado pelo Senado ainda neste ano, vai exigir de todos os operadores do direito uma análise criteriosa. Qual é a dificuldade de uma nova legislação, principalmente quando ela traz novidades assim tão profundas, alterações tão influentes? Primeiro, doutrina. Os autores vão ter que se debruçar sobre o Código Novo, escrever a respeito, meditar. Isso demora. Esse é um trabalho que não é de um dia para o outro. Segundo, e principalmente jurisprudência, os tribunais vão ter que aplicar a lei. E para aplicá-la, eles vão ter que interpretá-la. Só que quem vai enfrentar o primeiro embate, na verdade, é o advogado. Por que o advogado? Porque quem toma a iniciativa de ingressar em juízo, patrocinando a causa, é o advogado. Portanto, a primeira interpretação é feita pelo advogado. Para comemorar o mês do advogado, a CASP prepara uma série de atividades em benefício dos profissionais. Quero fazer um convite especial a toda a Advocacia de São Paulo para as atividades do mês de agosto, o mês do advogado, o mês da advogada. Veja o nosso site, Jornal do Advogado, enfim, uma série de atividades esportivas, culturais, de saúde para a advocacia durante todo o mês de agosto. Eu chamo a atenção para as campanhas de saúde, Boa Visão e Provida e também para aquele famoso desconto das nossas livrarias, 50% em cima do nosso preço de capa. De 11 a 22 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, na sede da CASP, exames de colesterol, glicemia, pressão arterial e hepatite C gratuitamente para advogados e estagiários, com resultados na hora. No mesmo período, um saldão jurídico literário com obras a preços simbólicos. De 6 a 29 de agosto, nas livrarias da CASP e na loja virtual CASP Shop, todas as obras estarão sendo vendidas com 50% de desconto. A campanha da Boa Visão 2014 em todo o estado de São Paulo vai de 4 a 30 de agosto, que inclui testes de refração e acuidade visual e exames de tonometria binocular. Dia 20 de agosto, a CASP dá início à campanha Provida, com duração de 2 meses. A campanha é destinada aos advogados com mais de 40 anos. São consultas com cardiologista, exames de colesterol total e fracionado, triglicérides, glicemia e eletrocardiograma. Se necessário, os pacientes poderão ser submetidos a exames complementares. Na área esportiva, 19ª Corrida do Centro Histórico de São Paulo, dia 10 de agosto, com largada às 7h30 da manhã da Rua Líbero Badaró, em direção ao Pátio do Colégio. São 9 quilômetros de corrida com premiação para os 5 primeiros advogados e advogadas. Inscrições pelo site de esportes da CASP. Passeio ciclístico da advocacia no dia 24 de agosto. Partida às 8 da manhã da frente da CASP e segue pela ciclovia do Centro Histórico Paulistano. A terceira edição do Campeonato de Xadrez vai acontecer no dia 30 de agosto na sede da CASP. Inscrições devem ser feitas pelo site www.casp.org.br/esportes. O tradicional Baile do Advogado vai acontecer em 16 de agosto, em parceria entre a CASP e a OAB na Expo Barra Funda. Os convites podem ser comprados por telefone ou na loja virtual da CASP. E a 13ª Romaria dos Advogados ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida será em 23 de agosto. A adesão deve ser formalizada até 20 de agosto na sede da OAB São Paulo. E no dia 11 de agosto, Dia do Advogado, o Coral CASP se apresenta às 16 horas na sede da entidade. Estão todos convidados a participar dessa grande festa que é a advocacia durante o mês de agosto.
programa TV Cidadania termina aqui. Sim, mas nós estaremos de volta na próxima semana e o que é importante neste mesmo horário. E desde já nós contamos com você. Até lá!